Boa noite, graça e paz a todos vocês. Hoje, dia 2 de julho de 2026. E como vocês estão aí? Como você está aí na sua casa? Você que está aqui na gravação, você que vai estar ouvindo essa palavra no próximo fim de semana. Como que você está? Como está a sua família? Estamos vivendo tempos complicados, né? Esse terremoto na Venezuela tem sacudido aquele país, mas também tem sacudido a, a mente, tem dado uma acordada na mente das pessoas pelo mundo afora. Ninguém está isento de catástrofe, de tragédias e desses princípios de dores, como Jesus disse, né? Que estaremos vivendo os princípios das dores. E o que a gente está vendo no mundo é os sinais, os acontecimentos que precedem a volta de Cristo. E aí a pergunta é como está a sua vida espiritual com Deus, como você está preparado, se formos chamados, se Cristo voltar, como que está a sua vida com Deus. Eu começo essa meditação de hoje, essa live de hoje, chamando a atenção de cada um de vocês, como está sua vida com Deus. Você está preparado? Preparada? Se for chamado hoje, ou se Cristo voltar, está preparado para estar com Cristo, morar com Cristo? Como está seu preparo espiritual? Bem, hoje a gente vai continuar o estudo de Efésios 4, que a gente vem fazendo. Última lição, estudamos sobre o velho homem, e hoje a gente vai estudar como é o novo homem. Só fazendo uma recapitulação, semana passada a gente viu aí a Bíblia descrevendo o retrato do velho homem em Efésios 4, 17 e 19. 4, 17 e 19. O apóstolo Paulo falando que não é para a gente andar mais como andam os gentios. E aí ele descreve a condição espiritual dos gentios. Pessoa sem Deus é uma mente vazia, vaidade da mente, como ele diz aí, a vaidade dos seus pensamentos, ou seja, uma mente vazia, inútil, e a pessoa sem Deus é assim, é uma mente vazia, fútil, não tem nada de bom, mente vazia. Às vezes, com tanto conhecimento humano, informação, mas uma mente vazia. É o que o apóstolo Paulo menciona aí no 4:17 em diante, que a gente viu semana passada. Retrato do velho homem. Primeiro, mente vazia, vaidade da mente, que significa uma mente vazia, inútil e fútil. Às vezes uma pessoa culta e instruída, mas sem Deus é uma mente vazia, não tem nada de bom, não tem nada que possa edificar ou construir os outros. Segunda situação, segunda condição da pessoa sem Deus é um entendimento obscurecido. O pecado afeta a mente do ser humano. Não significa que a pessoa perdeu a incapacidade, possui incapacidade intelectual, mas perdeu a capacidade espiritual. É um incapaz espiritual. Mente obscurecida. Não tem a luz de Deus, não tem a presença de Deus, não tem a luz, a palavra de Deus. É uma pessoa que caminha sem rumo. Mente obscurecida. Pessoa com a mente fechada, sem enxergar o lado espiritual. Terceira coisa, o velho homem caminha separado da vida de Deus.
Ou seja, o problema do homem sem Deus, do velho homem, é a falta de Deus na vida. Pode ter tudo. Pode ser bem economicamente falando, pode ser bem nos outros aspectos da vida, no econômico, no político, no social, mas se está sem Deus, é como diz a Bíblia, é um miserável. Pobre, miserável, cego e nu, como o Senhor fala lá da igreja de Laodiceia, em Apocalipse. E a quarta condição do estado do homem sem Deus, do velho homem, é um coração endurecido, um coração petrificado. O pecado repetidamente praticado endurece a consciência e a pessoa não percebe mais o que é certo e errado, o que é bom e o que é mal. O coração fica petrificado, a mente, a consciência petrificada. Portanto, é a característica dessa sociedade que normalizou, que se tornou normal, tudo quanto é tipo de erro, tudo quanto é tipo de pecado. E a gente cita aí alguns deles: adultério, pornografia, corrupção, aborto, mentira, violência. Esse é o estado de uma mente petrificada, que não vê nada errado mais. Quinta situação do homem sem Deus: insensibilidade moral. O ser humano se tornou insensível. Novamente, mente cauterizada, consciência cauterizada, só pensa em prazer carnal, só pensa em satisfazer seus desejos carnais, não está nem aí com Deus e nem com os demais seres humanos. Mas a Bíblia diz que o cristão, esse crente, esse cristão que Paulo fala em Efésios, esse cristão, esse povo separado por Deus, escolhido por Deus antes da fundação do mundo, para ser santo, para ser separado, para ser povo de Deus, Paulo diz que esse povo não vive assim. Essa é a situação de quem vive sem Deus. E, infelizmente, a gente olha para essas características aí, não é só lá no mundo. Dentro da igreja está repleto de pessoas assim. Mas Paulo diz aí, no versículo 20 em diante, que nós não aprendemos assim com Cristo. O novo homem, a nova mulher, a pessoa que nasceu de novo, a pessoa que teve um encontro verdadeiro com Cristo e nasceu de novo, ele não aprendeu assim com Cristo. O ensinamento de Cristo, o novo homem, é diferente, é um outro. O que acontece? Mas a Bíblia está dizendo, vocês não aprenderam assim com Cristo. Quem continua vivendo o velho homem, quem sabe aprendeu com a igreja, com a religião, aprendeu a doutrina da sua igreja, aprendeu uma filosofia, mas não aprendeu com Cristo, não aprendeu com a palavra de Deus. E como é que a palavra de Deus ensina o verdadeiro cristianismo? O que é ser um cristão nascido de novo? O que é ser um homem, uma mulher nascida de novo, que aprendeu com Cristo e continua aprendendo com Cristo a cada dia? Como que é a característica das pessoas que aprendem com Cristo? Meus queridos, cristianismo é um relacionamento pessoal, não é apenas conhecer sobre Cristo, é necessário conhecer a Jesus Cristo pessoalmente. Muitas pessoas frequentam a igreja há anos, conhecem praticamente os hinos da igreja, sabem as doutrinas, mas nunca desenvolveram um relacionamento, comunhão real com Jesus Cristo. Por isso não foram transformadas. São pessoas religiosas, mas que continuam as mesmas velhas criaturas que eram antes de conhecer o Evangelho, e vivem como vivem os gentios. Gentios é aqueles que não conhecem a Deus. Muitos dentro da igreja estão vivendo uma vida semelhante àqueles que não conhecem a Deus. Mas, querido, e o que o cristão nascido de novo tem que fazer? O que é que Cristo ensina? O que é que a Bíblia ensina? Olha aí o versículo 4, capítulo 4, 22 em diante. Primeira coisa que ele nos ensina: despojai-vos do velho homem. Despojar, abandonar, morrer para o velho homem, matar o velho homem. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Quem faz é Deus. Quem faz é o Espírito Santo. Mas eu e você, nós precisamos querer abandonar o velho homem.
Deus não tem como nos libertar, nos transformar, arrancar o pecado, arrancar o mal de nós, se a gente não quer mudar, se a gente não quer despojar, se a gente não quer abandonar esse velho homem. Então, no 4, 22 a 24, nós temos 3 conselhos aí de como abandonar o velho homem e se revestir do novo, que é o que ele está dizendo aí. Abandonar o velho e se revestir do novo. Primeira coisa, despojar do velho homem. Ou seja, abandonar a velha natureza de Adão. E que velha natureza é essa? É orgulho, é arrogância, é egoísmo, é mentira, é rebeldia, é desejos pecaminosos. É tudo que a Bíblia ensina como velho natureza. E o novo homem que ele manda revestir? A segunda coisa é revestir do novo homem. E o que é esse novo homem? É uma nova criação produzida pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que veio para o que era seus, o povo judeus, mas eles não receberam. Mas a todos quantos o receberam, recebeu a Jesus, creu em Jesus, deu-lhes o poder para se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceu da vontade do homem, mas nasceu de Deus. Portanto, o novo nascimento é algo construído, feito por Deus, pelo Espírito Santo, para aqueles que creem em Jesus, aceitam Jesus e reconhecem que o velho homem caminha para o inferno, que o velho homem está perdido, está condenado e quer e deseja ardentemente abandonar o velho homem e quer se revestir do novo homem. Então, o novo homem é uma nova criatura produzida pelo Espírito Santo, para quem tem encontro com Deus, para quem quer abandonar o pecado, para quem tem consciência de que o pecado é tão desgraçado e tão mal que ele levou Jesus Cristo à cruz. O meu pecado, o seu pecado e o pecado do mundo levou o Senhor Jesus, o Filho de Deus, à cruz. E tão grave que é. Portanto, não podemos mais continuar crucificando Jesus, vivendo no pecado. E como que é esse processo de santificação, de mudança, de revestimento do novo homem? O apóstolo Paulo ensina aí, nesse versículo, que devemos primeiro despojar, que significa abandonar a velha vida de pecado. Segunda coisa, renovar a mente. Significa o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Significa transformação interior. Mudar a maneira de pensar. Meus irmãos, se a gente não mudar a maneira de pensar, e para mudar a maneira de pensar, eu preciso de cuidar das coisas que trazem informação para a minha mente. Eu preciso ver o que é que eu estou vendo, o que é que eu estou olhando, o que é que eu estou enxergando, o que é que eu estou ouvindo, o que é que eu estou assistindo. Já começa por aí, mudar a visão, mudar a maneira de pensar. E para mudar a maneira de pensar, eu tenho que mudar o meu foco, eu tenho que mudar o meu olhar. Eu não posso ficar enxergando as mesmas coisas que eu enxergava, que eu olhava quando não conhecia Deus. Eu não posso continuar com a mesma visão do homem sem Deus, da mulher sem Deus. Eu não posso. Eu não posso continuar vendo as mesmas coisas, seguindo as mesmas coisas e com o mesmo padrão de vida. Eu não posso mais ouvir as mesmas músicas. Eu não posso mais assistir os mesmos programas. Eu não posso estar mais nos mesmos lugares das pessoas que não conhecem a Deus. Eu não posso, nós não podemos. Então, primeira coisa, despojar, abandonar a velha vida. Segunda coisa, mudar, renovar a mente, mudar a maneira de pensar, mudar o foco, mudar aquilo que eu vou ver, aquilo que eu vou assistir, aquilo que eu vou enxergar, mudar minhas companhias, mudar meus amigos. Eu tenho que começar a andar com gente que anda com Deus, com gente que caminha pela palavra. Terceira coisa, revestir-se de Cristo, assumir o caráter de Cristo, revestir a vida de Cristo. Eu vou para a palavra e vejo como Cristo é, e eu vou dizer, Deus, eu quero andar como Cristo andou, eu quero ser como Cristo foi, eu quero viver a vida de Cristo, forma em mim o caráter de Cristo. Agora, do versículo 25 ao 32, o apóstolo Paulo
vai mostrar para nós como é na prática essa mudança, como é viver essa santidade, esse novo homem, essa transformação, essa mudança. Como é que a gente vai fazer isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Primeira coisa que ele trata aí é a mentira. Parar de mentir. Ele diz aí, versículo 25, falai a verdade uns com os outros. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é que o novo homem tem que abandonar a mentira, tem que parar de mentir. E Jesus diz em João 8,44, que o pai da mentira chama-se Satanás. Satanás é o pai, é o construtor, é o autor da mentira. Portanto, aqueles que andam na mentira não são filhos de Deus, são filhos de Satanás. A Bíblia, Jesus falou que Satanás é o pai da mentira, mente desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Portanto, quem é de Deus tem que abandonar a mentira, tem que parar de enganar, tem que parar de ludibriar, tem que parar de fingir. Satanás é o pai da mentira, mas Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então, para onde é que eu tenho que ir? Para onde que nós temos que ir como igreja? Para a verdade, para Jesus. E nele não tem engano, nele não tem mentira. Portanto, a primeira coisa prática que o cristão tem que fazer é parar de mentir. Mentir na família, mentir para a esposa, mentir para o esposo, mentir para os filhos, mentir para os pais, mentir nos negócios, mentir nos amigos, mentir na escola. E vem a pergunta, é fácil viver na verdade? Não é, mas é o que Deus está nos chamando. Ele não está chamando para um caminho largo, ele está chamando para um caminho estreito e apertado. É o caminho que conduz à vida. Tem um preço para andar na verdade? Tem um preço. Tem um custo para isso? Tem um custo. Mas nós somos chamados para viver na verdade, porque quem vive na mentira está vivendo no reino de Satanás. Está vivendo sob o domínio de Satanás. E quais são as mentiras modernas? Falsidade nas redes sociais, manipulação de informações, fraude financeira, promessas enganosas e falsas aparências. Algumas das mentiras modernas. Falsidade nas redes sociais. Gente que tem uma aparência que você vai conhecer na vida prática, não tem nada daquilo. Nada daquilo. Muitas vezes não tem nada do que aparenta materialmente. Não é nada daquilo espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, no casamento, na família, na profissão. Falsidade, aparência, mentira, engano. E quantos cristãos assim? O mundo vive assim. O mundo vive, mas nós não somos do mundo. Nós morremos para o mundo. Nós fomos chamados para abandonar o mundo, abandonar o velho homem e viver na verdade. Mentira nas igrejas, pastores mentindo, pastores enganando seus membros. Queridos, quando a gente vai voltar para a verdade? Quando a gente vai parar de ser cristão falso? Manipulando informação, não se checa a fonte e se sai falando dos outros, se sai propagando coisa falsa, mentira, fraude financeira. Há poucos dias prenderam pastores aí, fugiram do Brasil com fraude financeira, vendendo produto falso, enganando, até no Mercado Livre. Queridos, agora imagina se a liderança está mentindo, está enganando, está nessa situação, e o povo, como que está? Como que está? Promessas enganosas, gente que trata e não cumpre, cristão que compra e não paga. Eu já tenho falado para vocês de um pastor que a gente recepcionou em casa há uns anos atrás, e conversando com ele, ele estava dizendo que foi fazer um financiamento quando morava em Brasília, foi fazer um financiamento de um carro que ele estava trocando, e quando levou a documentação no banco, o gerente olhou a documentação dele e viu que era ministro evangélico, era pastor de igreja, falou para ele, infelizmente eu não posso fazer o financiamento para o senhor. E ele pergunta, por quê?
Por que o senhor não pode fazer? Ele diz, porque a minha instituição financeira proibiu de fazer financiamento para pastores, para liderança cristã, porque compram e não pagam. Estamos cansados de calote. Irmãos, quando a gente vai tomar vergonha na cara e parar dessa pouca vergonha, desse cristianismo falso, mentiroso, enganando pessoas, enganando o mundo aí fora, enganando dentro da igreja? Quando que a gente vai viver um evangelho verdadeiro? Quando, meus irmãos? Gente que assina contrato e não cumpre. Gente que faz promessa e não cumpre. Gente que promete uma coisa e não cumpre. Promete estar num horário, não vem. Promete trabalhar, não vem. Promete um horário, chega não sei quanto tempo depois. Pessoas sem palavra, sem caráter. Não é isso que Jesus ensinou. Lá em Mateus ele disse, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. É do diabo. Falsas aparências. Gente que só tem fachada. Deus está nos chamando para ser verdadeiros, ser íntegros. Ele não quer perfeição, mas ele quer verdade. Olha o exemplo de Davi. Davi fracassou terrivelmente. Davi cometeu homicídio, cometeu adultério, mas Davi tinha uma coisa que nós precisamos aprender: ser verdadeiro, mesmo nos momentos difíceis. Ele não botou culpa do seu erro em ninguém. Ele disse, eu pequei, eu errei. E ele foi para a presença de Deus. Salmo 51. É Davi chorando na presença de Deus, confessando os seus pecados, falando dos seus pecados e pedindo misericórdia, pedindo transformação, pedindo para Deus lavá-lo, purificá-lo e transformá-lo. É isso que a igreja precisa. É isso que nós precisamos. Parar de aparência, sermos verdadeiros com o Senhor. Não somos perfeitos. Precisamos de mudança a cada dia. Precisamos de transformação todos os dias. Precisamos de conversão e de arrependimento 24 horas por dia, todos os dias. Não podemos dormir sem falar com Deus, sem refletir o que fizemos durante o dia. E se erramos com pessoas, temos que consertar. Se erramos com Deus, temos que consertar. Então, a primeira coisa que o novo homem tem que aprender é parar de mentir, parar de ser falso, parar de manipular, parar com fraude, parar com engano, parar com mentira, parar com promessa falsa, parar com falsas aparências. Cristão tem que ser reconhecido pela verdade. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Segunda coisa que o novo homem tem que aprender é abandonar a ira pecaminosa para viver o autocontrole. Abandonar a ira pecaminosa e aprender a viver com autocontrole. A ira em si não é pecado, é o que está escrito aí. Irai-vos, mas não pecais. A ira em si não é pecado. Até Deus, há textos na Bíblia que fala que Deus se irou contra o pecado, contra o mal. Jesus se indignou com a hipocrisia dos fariseus. Mas o pecado da ira é quando a gente perde o controle. Quando é que a ira se torna pecaminosa? É quando a ira produz vingança, a ira produz ódio, a ira produz ressentimento. Essa é a ira pecaminosa. Aquela que está dizendo aí, irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, resolva o problema da sua ira no mesmo dia, na mesma hora. Não durma irado, não durma brigado com ninguém. Não guarde ira, não guarde ódio, não guarde ressentimento, não tenha vingança, tenha autocontrole. Então, segunda coisa, a ira pecaminosa que os cristãos precisam, o novo homem tem que abandonar e viver esse novo homem que aprende a não carregar vingança, não carregar ódio e não carregar ressentimento. Muitos lares são destruídos por explosões emocionais, falta de controle emocional, por ofensas, por falta de perdão. Quantos lares, quantas famílias, quantas nações são destruídas
por palavras explosivas, explosões emocionais, ira, ódio, ressentimento, ofensa, falta de perdão. Por isso o apóstolo Paulo está ensinando sobre isso. Terceira coisa que a Bíblia ensina aí do novo homem é largar o furto e partir para o trabalho honesto. O evangelho transforma o ladrão em um trabalhador. Paulo diz aí, aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe fazendo o que é bom, fazendo o que é certo. Não é qualquer trabalho, é trabalho bom, é trabalho honesto, é trabalho justo diante de Deus. Eu vi alguém comentando hoje que prenderam um pastor, e eu vi alguém dizendo, não sei se é verdade, que esse pastor estaria envolvido com jogo de bicho, com lavagem de dinheiro, e teve gente que diz que ele teria até uma fábrica de cigarro. Meus irmãos, isso é trabalho honesto para um cristão? Lógico que não. Temos que trabalhar, fazer coisas boas com a mão, coisas que agradam a Deus, coisa justa, coisa honesta. O cristão não pode estar envolvido com coisa que destrói o semelhante. Nós não podemos ter uma atividade profissional que destrói a vida dos nossos semelhantes. E quantas atividades aí fora que destrói? Atividade voltada com droga, atividade voltada com bebida, atividade voltada com vícios e tantas outras coisas. O cristão deve trabalhar num trabalho honesto. E é isso que a Bíblia está dizendo aí. O que furtava, o que vivia enganando, pegando dinheiro e não pagando. E furto não é só botar uma arma na cabeça de uma pessoa e tomar os bens dele. Não é só enganar através, entrar através de alguma tecnologia e roubar o dinheiro da conta da pessoa. Não é só isso que é furto. Furto é todo tipo de coisa que a pessoa faz para se apropriar daquilo que não é seu. Até mesmo quando eu vou trabalhar para alguém e eu não trabalho, eu fico enrolando durante o dia, eu estou roubando. Porque a pessoa me pagou para trabalhar. E se eu não estou trabalhando, eu estou furtando. Eu estou recebendo um dinheiro que não é meu. Eu não trabalhei para aquilo. Quando eu compro e não pago, eu estou furtando. Se eu fico com dinheiro de alguém que não é meu, eu estou furtando. Seja do banco, seja de quem for. Quando é que a gente vai se tornar cristão de verdade e parar de brincar de cristianismo? A Bíblia está dizendo, o que furtava, não furte mais. Furtar é se apropriar daquilo que não é nosso. E tem tantas formas de fazer isso. Comprar e não pagar. Emprestar e não pagar. Financiar e não pagar. Trabalhar, prometer trabalhar e não ir trabalhar. Ou então trabalhar, mas trabalhar, não produzir. Tantas formas, queridos. Quantas formas. Então, o apóstolo Paulo, ele fala, mas além de não roubar, ele fala que é necessário trabalhar para ajudar os outros. Esse é o princípio cristão. O princípio cristão é não furtar, trabalhar em trabalho honesto e ainda economizar para você ter para você e você ainda poder ajudar os outros. É isso que está lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 fala que se a gente obedecer os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, Deus vai nos abençoar de tal maneira que a gente não vai precisar tomar emprestado de ninguém, não vai tomar emprestado de ninguém e vai ter, pelo contrário, vai ter para ajudar, vai ter para emprestar. Esse é o princípio da Bíblia para a igreja, para os cristãos. Esse é o caráter do novo homem, da nova mulher. Isso precisa ficar bem claro para nós como igreja. Ou seja, trabalho honesto, não furtar, trabalho honesto e ainda trabalhar e guardar, economizar. Economizar porque eu não sei o que vem no futuro. Posso ter problema de saúde e não poder trabalhar. Preciso ter alguma coisa guardada. Preciso ter uma poupança. O país pode entrar num colapso, numa crise econômica, o mundo, e as coisas podem complicar. E eu preciso ter
Eu preciso ter economizado. Além disso, a Bíblia diz que eu tenho que ajudar os outros. Além de ajudar a igreja, além de contribuir para a obra de Deus, a Bíblia diz que eu tenho que ajudar os outros. Portanto, queridos, a vida cristã, o novo nascimento, valoriza trabalho digno, produtividade, generosidade e responsabilidade. Eu vou repetir, a vida cristã valoriza trabalho digno, produtividade, generosidade e responsabilidade. Quarta coisa que o novo cristão tem que aprender, característica do novo homem, cuidar com as palavras destrutivas e falar palavras que edificam, abandonar aquelas que destroem e aprender, construir, falar palavras que edificam as pessoas. É isso que está escrito aí. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. No grego, torpe significa palavra podre, que só destrói, que em vez de construir, destrói. Então, antes da gente falar, nós temos que perguntar: o que eu vou falar é verdade? O que eu vou falar é necessário? É preciso eu falar o que eu estou falando ou não tem necessidade, eu estou falando demais? Terceira coisa, o que eu estou falando está edificando as pessoas ou está destruindo? Quarta coisa, o que eu estou falando está trazendo graça para as pessoas? Está trazendo a presença de Deus? Está trazendo a glória de Deus? Está glorificando a Deus? Ou está envergonhando ao Senhor? E isso nós temos que ter cuidado. Fofoca, redes sociais, cuidar com fofoca, cuidar com ataques pessoais, cuidar com difamações, cuidar com discussões agressivas. Até porque, dependendo do que se falar em rede social, podemos ser processados e responder por dano moral, por dano material, que a lei permite, sem falar em responsabilidade criminal, processo criminal que pode dar até cadeia, por difamação, por calúnia, por injúria. Então temos que ter cuidado com palavras. O cristão deve usar sua língua para abençoar e não para amaldiçoar ou destruir. Quinta coisa que o cristão precisa, que o novo homem precisa viver e cuidar, não entristecer o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é uma pessoa. Ele ama, ele está aqui para amar, ensinar, consolar e guiar os cristãos. O Espírito Santo é uma pessoa que está aqui na terra. Jesus foi para o céu, enviou o Espírito Santo, ele está aqui na terra. É uma pessoa para estar comigo, estar com você, como está lá em João 14, João 15, até 17, falando do Espírito Santo. E ele está aqui para nos amar, para nos ensinar, para nos consolar e para nos guiar. Mas ele pode ser entristecido. Como é que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Pecado escondido, pecado oculto. Viver com a vida de amargura, ódio, falta de perdão, impureza moral, desobediência, rebeldia. Então, como cristão, nós devemos perguntar diariamente: o Espírito Santo está satisfeito com minhas atitudes? Sexta coisa, o novo homem, a nova mulher, precisa trocar a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a maldade, pelo perdão. São pecados, é uma lista de pecados relacionais, pecados ligados ao relacionamento nosso uns com os outros, a começar de dentro de casa, marido, mulher, pais, filhos. Igreja, relacionamento com irmãos, relacionamento com a família, relacionamento na escola, no trabalho, enfim, no público. Então, tem uma lista aí, do 31 e 32, que o apóstolo Paulo manda a gente abandonar: amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e maldade. Ele está mandando a gente abandonar isso. Pelo menos 6 pecados aí, ligados ao relacionamento. Pessoa amargurada não tem como conversar, só vai brigar. Pessoa irada, cólera, pessoa indignada, gritaria, blasfêmia, maldade.
Tudo isso destrói famílias, igrejas e destrói relacionamento. E aí o que ele ensina de bom? Ele ensina a gente ser bondosos, sede bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Como é que a gente resolve tudo isso? Perdoando. Só tem uma maneira de resolver isso, perdoando. Porque a gente também erra, a gente também peca, a gente também falha. Nós não somos perfeitos. Mas não é só perdoar uns aos outros. O apóstolo Paulo acrescenta. Ele diz, perdoe, perdoando uns aos outros. Mas ele acrescenta, assim como Deus vos perdoou em Cristo. E como é que Deus nos perdoou em Cristo? Como é que Deus nos perdoou em Cristo? Ele nos perdoou na cruz. Não exigiu nada. Foi para a cruz gratuitamente, por causa do meu e dos seus pecados. Ele foi gratuitamente, não exigiu que fizéssemos nada. Só que cresce e aceitasse a Ele, reconhecêssemos que somos pecadores e nos humilhássemos e pedíssemos perdão. Como é que Deus nos perdoou? Primeiro, gratuitamente, não exige nada. Segundo, Deus não perdoa a gente parcialmente. Ele não diz assim, ó, determinado tipo de pecado eu perdoo para você, determinado eu não perdoo. Não, Jesus nos perdoou todos os pecados na cruz para quem se arrepende, não importa o tamanho do pecado. E a pergunta é, estamos perdoando as outras pessoas completamente? Ou tem tipo de pecado que você não perdoa? Outra coisa, perdoamos voluntariamente? Ou só se formos obrigados a perdoar? Outra coisa, Jesus sacrificou sua vida por nós. Ele deu a vida para nos perdoar. E a pergunta é, estamos sacrificando para salvar o nosso irmão? Para ajudar nosso irmão, nossa família, nosso esposo, esposa, filhos, pais, irmãos de igreja, pessoas do mundo? Estamos vivendo a vida sacrificial? O perdão não é só perdoar de qualquer jeito, é perdão semelhante ao de Jesus, perdão gratuito, completo, voluntário e sacrificial, que perdoa tantas quantas vezes for preciso. Apóstolo Pedro perguntou para Jesus, se meu irmão pecar contra mim, até 7 vezes eu devo perdoar? Jesus disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Isso é sacrificial. Isso é entender que eu erro, você erra, cotidianamente. Sabemos que não podemos errar, mas somos humanos. Portanto, meus queridos, esse é o caminho que deve trilhar o novo homem e a nova mulher que nasceu de novo em Cristo Jesus. Essa é a palavra para hoje. Essas são as marcas do novo homem, da nova mulher. Então, repetindo, primeira coisa, abandonar a mentira e o engano. Abandonar a mentira e o engano. Segunda coisa, abandonar a ira pecaminosa e praticar o autocontrole. Terceira coisa, largar de furtar, de roubar e procurar trabalhar de forma honesta, com responsabilidade, economizar para ter guardado e para ajudar os outros. Quarta coisa, abandonar a palavra destrutiva e usar palavras que constroem, que edificam. Quinta coisa, não entristecer o Espírito Santo. Sexta coisa, abandonar a amargura e praticar o perdão. É isso que a gente aprendeu hoje. Então, resumindo, o homem sem Deus é mente vazia, relativiza a palavra de Deus, não tem moral, coração endurecido, degradação nos relacionamentos, vive uma cultura de ofensa, de briga e de ódio, mentira institucionalizada, sexualidade sem limite e pratica comunicação agressiva. Isso é o homem sem Deus. Mas Paulo diz que o homem com Deus é diferente. Como que o cristão é chamado a demonstrar a transformação? Dentro da família, no casamento, no trabalho, nos negócios, na igreja, na internet e na vida pública. Portanto, é isso que fomos chamados e ensinados hoje. Uma mente renovada,
revestido de um novo homem, a verdade, substituir a mentira pela verdade, substituir a amargura e o ódio pelo amor e substituir o furto pelo trabalho. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa palavra neste dia. Santo Espírito, eu peço que continue falando com cada um de nós, com cada irmão que está aqui, com aqueles que estarão ouvindo e assistindo essa palavra. Senhor, acorda-nos, Senhor, desperta-nos. O evangelho que o Senhor nos ensina não é o evangelho que muitas vezes estamos vendo e assistindo no Brasil e no mundo. Senhor, tem misericórdia da igreja. Abre os olhos da liderança no Brasil. Abre os olhos da igreja, do teu povo no Brasil. Não é por outra razão que o Senhor diz lá que a igreja Laodiceia, o Senhor está a ponto de vomitá-la da boca, porque é uma igreja morna, misturada com o mundo, que não tem diferença. É a luz que se tornou trevas, é o sal que se tornou insípido e não está fazendo diferença nenhuma no mundo. Senhor, somos chamados para fazer diferença, somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Vem restabelecer o sal, vem restabelecer a luz da tua palavra em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossos lares, na igreja. Precisamos mais do que nunca ser sal da terra e luz do mundo. Vem mudar as nossas vidas, vem levar-nos de volta à palavra. Tem misericórdia de nós, perdoa meus pecados, perdoa nossos pecados e ajuda-nos, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço. Amém e amém.